Olá, sexto ano, vamos lá para mais uma aula, onde essa aula de hoje a gente vai trabalhar as principais formas de relevo, certo? Vamos conhecer um pouco sobre as características de cada uma delas. Então, começando aí, né, a gente tem que todas as formas de relevo são o resultado do trabalho em conjunto dos agentes internos e externos, né? Então, as formas de relevo é resultado dos agentes aí do trabalho em conjunto, tanto dos agentes internos quanto externos. Então, para começar aí, temos as planícies, né, que são áreas planas ou suavemente onduladas. São delimitadas por morros, planaltos, montanhas ou colinas. Predominam os agentes exógenos em sua formação, né? E são caracterizadas também pela decomposição de sedimentos, podendo ser dos seguintes tipos, né? Então, a gente vai destacar os tipos aí. Primeiramente, temos o tipo fluvial, que recebe sedimentos trazidos por rios, né? Pelos rios, que durante as cheias depositam e fertilizam a planície. Temos aí a fluviomarinha, que acumula sedimentos tanto do rio como do mar. Temos a eólica, que são formadas pela deposição de sedimentos trazidos pelo vento. Temos a lacustre, né, que são formadas pela ação de um lago que perde profundidade e acaba sendo soterrado. E temos a glacial, que são originadas em áreas onde havia gelo, né? Então, tá aí, né, os tipos, né, de como pode haver a acumulação aí de sedimentos. Essas áreas são procuradas para ocupação humana. Então, por que que as áreas de planície são procuradas aí para ocupação humana? Porque são as áreas mais planas, onde facilita aí a fixação, né? Onde ajuda aí na construção de casas, ou seja, até para o plantio, né? Até para a agricultura, as áreas de planície são mais adequadas. Então, as planícies, né, são formas de relevo aplainadas e com altitudes inferior a 200 metros, né? Então, elas são sempre aí inferior a 200 metros. Outra forma de relevo aí são os planaltos, né? Que também são chamados de platos e apresentam altitude superior a 300 metros. No seu topo, há uma superfície relativamente plana. Os planaltos podem ser formados pela ação do tectonismo, do vulcanismo e de processos erosivos em montanhas, né? Então, eles podem ser formados a partir desses agentes aí destacados, tectonismo, vulcanismo e de processos erosivos em montanhas, ok? Continuando, temos aí depressões. As depressões que são formas, né, esculpidas por meio de um processo de aplainamento, ou seja, lentamente o relevo predominante vai perdendo altitude, né? Vai se desgastando aí, perdendo sua altitude, gerando com isso uma área plana por desgaste. No Nordeste, né, destaca aí a depressão sertaneja, que é uma depressão relativa, possui um declive aí acima do nível do mar, né? Então, quando ela está aí acima do nível do mar, ela é classificada como uma depressão relativa. E temos um exemplo da depressão, né, absoluta, que é o exemplo aí do Mar Morto, né, que está abaixo do nível do mar. Então, quando estiver abaixo do nível do mar, é uma depressão absoluta. Quando estiver acima do nível do mar, é uma depressão relativa, ok? Então, preste atenção nessa observação aí. Montanhas são, né, o teto do mundo. Por que são o teto do mundo? Porque apresenta aí as maiores altitudes, né? O ponto mais alto da Terra encontra-se na cordilheira do Himalaia. Himalaia aí na Ásia, né, no Monte Everest, que possui
que possui aí uma altitude de 8.850 metros, ok? Onde aí os dobramentos são responsáveis pelo surgimento das montanhas, né? Os dobramentos aí é um resultado aí do choque entre as placas tectônicas que vão ser responsáveis pelo surgimento das montanhas. Mapa físico do Brasil. Aí é o mapa onde mostra, né, as formas de relevo que existem no Brasil, as planícies, os planaltos e as depressões, certo? Os 3 tipos de relevo. E aí, por que não existe, tá faltando montanhas aí? Porque no Brasil não existe montanhas, né? Para ser considerado uma montanha tem que ser acima de 3.000 metros. E aqui no nosso território não tem nenhum pico, né? Não tem nenhuma forma de relevo com essa altitude. Os pontos mais altos que temos aqui é o Pico da Neblina e o Pico 31 de Março, que nenhum dos dois possui essa altitude para ser considerado montanhas. Temos aí a Concagua, né, que é a maior montanha das Américas, né, também de todo o hemisfério sul, é a maior de todo o hemisfério sul. Seus 6.960 metros, né, se torna um grande desafio para os alpinistas, né? Então, tá aí a Concagua, né, a maior montanha das Américas, como também de todo o hemisfério sul. Então, nessa aula era a continuação da aula passada, onde aqui a gente viu, né, onde vimos as principais formas de relevo aí que existe no território brasileiro. Espero que tenham entendido e até a próxima.